noite, galera. Boa noite, minha irmã. Boa noite, meu irmão. Depois de aproximadamente 4 meses, a gente está de volta com o nosso Reúne. E a gente espera que seja uma bênção para você, para a sua vida. Hoje a gente vai contar com a presença do nosso querido irmão João, que vai trazer para a gente a palavra. E eu queria convidar você que nesse momento pudesse fechar os seus olhos comigo, para a gente poder orar, para a gente começar o nosso culto. Amém? Senhor Jesus, nós estamos hoje na Tua presença, Senhor, pedindo, Pai, para que o Senhor possa abençoar esse culto que nós vamos prestar a Ti, Senhor. Que seja um culto agradável a Ti, Pai, que cada jovem, que cada adolescente, Senhor, e cada irmão e irmã que estão agora nos ouvindo, que eles possam ser abençoados, Senhor, com a Tua palavra, que o Senhor possa falar, Senhor, ao coração de cada um de nós, Senhor. Nós ansiamos, Pai, por amadurecimento, nós queremos, Pai, dar frutos para o Teu reino, e é por isso que nós contamos, Senhor, com a Tua graça, e pedimos, Pai, para que o Senhor possa abençoar a nossa vida, para que todos os dias nós possamos entregar tudo que nós temos a Ti, Senhor. Nós oramos em Teu nome, Jesus. Amém e amém. Deus está acima de tudo, dos meus medos e esperança. Não importa o que o mundo tem pra mim, eu confio em Ti. Ouço um som de uma geração com um canto de liberdade, para que o mundo conheça a Ti, Jesus, e confie em Ti, pois eu sei, Deus me salvou. Tua palavra nunca falhou, Teu caminho sempre é o melhor pra mim. Eu confio em Ti, pois eu sei, Deus me salvou. Tua palavra nunca falhou, Teu caminho sempre é o melhor pra mim. Eu confio em Ti. Deus está acima de tudo, dos meus medos e esperança. Não importa o que o mundo tem pra mim, eu confio em Ti. Ouço um som de uma geração com um canto de liberdade, para que o mundo conheça a Ti, Jesus, e confie em Ti, pois eu sei, Deus me salvou. Tua palavra nunca falhou, Teu caminho sempre é o melhor pra mim. Eu confio em Ti, pois eu sei, Deus me salvou. Tua palavra nunca falhou, Teu caminho sempre é o melhor pra mim. Eu confio em Ti. Deus está aqui, Deus está aqui, Ele vive em mim. Deus está aqui,
Deus está aqui, Ele vive em mim. Deus está aqui. Deus está aqui, Ele vive em mim. Deus está aqui. Sua morte na cruz trouxe vida pra mim. Pois eu sei que Deus me salvou. Tua palavra nunca falhou. Teu caminho sempre é o melhor pra mim. Eu confio em ti, pois eu sei Deus me salvou. Tua palavra nunca falhou. Teu caminho sempre é o melhor pra mim. Eu confio em ti. Da glória vindo com o seu poder, a terra vai estremecer. Eu vejo a sua graça, os pecados perdoar, a terra vai então cantar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Eu vejo um povo eleito assumindo seu lugar, pra sua fé compartilhar. Eu vejo um avivamento quando o seu povo orar, te buscar, te buscar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Limpa meu coração, limpa o meu coração. Abre os meus olhos para que eu possa ver pelo amor que tens por mim. Te amo. Quero ser igual a ti. Tudo que sou é pra o teu louvor.
pois contigo eu vou viver sempre. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Senhor Deus, que nós possamos sim assumir esse lugar que o Senhor nos ordenou que estivéssemos, Senhor, como luz desse mundo, como dispenseiros, Senhor, do Evangelho de Jesus Cristo. Que a gente possa realmente compartilhar a nossa fé. Essa fé, Senhor, em Cristo, morrendo em nosso lugar, rasgando o véu de cima a baixo, para que pudéssemos de novo estar conectados contigo, Deus, que é a única fonte de vida verdadeira e eterna. Incomoda o nosso coração. Incomoda o nosso coração para que a gente possa compartilhar essa boa nova tão bela, tão graciosa e tão maravilhosa. Que a gente não se aguente calados, que o nosso desejo de pregar o Evangelho a Cristo crucificado e ressurreto seja como o nosso desejo por comida, por bebida. É isso que nós desejamos, Senhor, porque não chegamos ainda lá. Eu não cheguei ainda lá. Dê amor pelo teu Evangelho, Senhor, e dê amor e compaixão pelos perdidos. Que a tua igreja possa sim assumir o lugar dela, porque ela é a única que é detentora dessa graça, Senhor, que nenhum outro lugar tem. Foi nós, Senhor, foi a nós que o Senhor escolheste, Senhor. Por isso incomoda o nosso coração, para que a gente possa ver, sim, o teu nome sendo glorificado em nosso meio. Deus, nós declaramos que Tu és Rei sobre nossas vidas, sobre tudo o que somos, Senhor, sobre o nosso país. Tu és Rei sobre essa pandemia, sobre o nosso governo, Senhor. E não há nenhum governo dessa terra que se compare a Ti. Os reis da terra se prostrarão ante a Ti, Senhor. Sim, os poderosos virão e confessarão o Teu poder, Senhor. Os reis da terra se prostrarão ante a Ti, Senhor. Sim, os poderosos, sim, os poderosos virão a Ti e confessarão o Teu poder, Senhor. Não apenas de palavras, reina hoje. Não apenas de palavras, reina hoje.
reis. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Não apenas de palavras, reina hoje. Não apenas de palavras, reina hoje. Senhor Deus, nós declaramos que Tu és Rei e aguardamos pacientemente o dia que o Senhor virá sobre as nuvens e todo o olho verá, Senhor, e todo o joelho se dobrará, todos se prostrarão diante de Ti, os poderosos se prostrarão diante de Ti. Mas reconhecemos hoje o Teu reinado presente aqui em nossas vidas, Senhor. Que o Senhor possa falar ao nosso coração hoje, Senhor, no íntimo do nosso coração. Nos leva mais perto de Ti, para que a Sua voz seja mais nítida, que a Tua vontade seja mais nítida em nossos ouvidos. Nos leva, Senhor, para que a gente possa ouvir cada vez mais o que o Senhor deseja para as nossas vidas. Ouvir mais de Ti, para que isso encha o nosso coração e transborde, Senhor, em amor aos perdidos, Senhor. Em nome de Jesus. Meu Jesus, me leva para perto de Ti. Leva onde eu posso ouvir a Tua voz, mas quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz de mim Sua vontade, pois só na Tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Oh, me leva onde eu posso ouvir Tua voz. Leva onde eu posso ouvir Tua voz, Deus. Leva onde eu posso ouvir Tua voz. Aos Teus pés.
leva pra perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a tua voz, quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz de mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Nos leva, Senhor. Me leva onde eu posso ouvir tua voz, Deus. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Onde eu posso ouvir tua voz, Deus, leva onde eu posso ouvir tua voz, aos teus pés. Nos leva, Senhor, a ouvir o que o Senhor tem para dizer a nós hoje, por meio da tua palavra aberta e exposta. Nós queremos ouvir a tua voz. Desejamos obedecer, Senhor. Esse é o nosso prazer, Senhor. Por isso fale conosco nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Boa noite, meus irmãos. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando a palavra de Deus. Eu sempre espero voltar e sempre voltarei com alegria para estar aqui com vocês do Barreto, que eu amo muito. E hoje a gente vai conversar sobre esse tema muito importante, muito essencial para a caminhada cristã, para a vida cristã, que é um chamado à maturidade. É sobre isso que a gente vai falar. Para a gente conversar sobre isso, eu queria te convidar a abrir em Filipenses 3, no versículo 12. Filipenses capítulo 3, versículo 12. A gente vai ler do versículo 12 do capítulo 3 até o versículo 1 do capítulo 4. Tá? Filipenses 3, 12 até 4, 1. Eu vou aproveitar, meu irmão, para te pedir para você já deixar sua Bíblia aberta, porque a gente vai voltar no texto algumas vezes para poder continuar aqui com a nossa pregação. Então, deixa sua Bíblia aí aberta, porque a gente vai lê-la mais algumas vezes durante a pregação. O texto diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Pois como já disse repetidas vezes e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição e o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso e só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo.
Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Versículo 1 do capítulo 4. Portanto, meus irmãos, a quem amo, de quem tenho saudade, vocês que são minha alegria e minha coroa, permaneçam assim, firmes no Senhor, ó amados. Vamos orar. Senhor Jesus, nessa noite, nós nos reunimos diante da Tua palavra para poder escutar a Tua voz, para poder aprender de Você, Jesus, para aprendermos a como sermos mais maduros, como caminharmos na Sua direção, como sermos mais parecidos com Você, Jesus. Nós, nesse momento, te pedimos para que o Senhor fale conosco. Fale apesar de mim, mas que o Senhor comunique a Tua vontade aos nossos corações. Que o Espírito que inspirou a Escritura aplique ela ao nosso coração nesse momento, e que a gente possa, assim, ser edificado, para que a gente possa caminhar cada vez mais próximos de Você. É o que a gente te pede, no Seu nome poderoso, Jesus. Amém e amém. Queridos, para quem é aqui do Barreto que está assistindo a gente, você provavelmente sabe que eu gosto de começar os sermões com alguma historinha, alguma metáfora, alguma coisa do tipo. Se você que está assistindo a gente não me conhece, eu normalmente faço isso. E hoje eu fiquei pensando que história que eu ia contar, o que eu ia falar. E aí eu fui pesquisar, porque eu não sabia também exatamente como funcionava, mas eu fui pesquisar os estágios de crescimento de um pé de melancia. Fui dar uma olhada para ver como é que era. Tadeu está aqui comigo gravando, então se eventualmente eu estiver olhando para alguém, eu estou olhando para ele. Então, qualquer coisa, se eu rir, qualquer coisa do tipo, ele é o culpado, que ele está fazendo cara de bobo para mim. Mas eu fui pesquisar sobre o pé de melancia, e aí eu descobri, na verdade, minto, isso eu já sabia, né, que a melancia ela cresce com um pé rente ao chão, ela não é uma árvore, ainda bem, senão ia cair melancia madura na cabeça das pessoas. Mas ela, como vários outros tipos de plantas, frutas e tudo mais, ela é uma sementezinha que a gente coloca lá na terra. Ela cresce primeiro uma pequena mudinha, depois isso cresce e vira um pé um pouco maior, depois ainda um pouquinho maior. Nesse momento começam a surgir já, né, as frutas, as melancias, só que ainda muito pequenas. E aí no tempo certo essas melancias crescem e viram as melancias que a gente consome. Quando elas chegam no estágio de amadurecimento, quando elas estão prontas, elas são colhidas e a gente consome essas melancias e tudo mais. Então, por que eu fui pesquisar sobre o pé de melancia? Por que eu fui querer saber como é que a melancia funcionava? Porque eu fiquei pensando numa metáfora que a gente pudesse usar para falar sobre a vida cristã. E aí eu queria que você fizesse um exercício de criatividade agora. Imagina por um momento que você e eu somos pés de melancia. Você é um pé de melancia, eu sou um pé de melancia, Tadeu é um pé de melancia. E aí, quando a gente foi plantado no solo, a gente criou consciência, a gente despertou. Então a gente virou um pé de melancia consciente, um pé de melancia pensante. E aí começam as reflexões, a gente começou a ser filosófico, a gente começou a questionar a nossa própria existência, ser melancia ou não ser melancia. A gente começou a refletir sobre isso tudo. E aí a gente, consciente de que a gente era um pé de melancia, a gente sabia para onde a gente ia, a gente sabia qual era o resultado final, o que a gente ia virar. Então a gente não era nem uma mudinha ainda, mas a gente já pensou lá na frente que a gente ia virar um pé com muitas melancias ali e tudo mais. E aí, a gente refletindo sobre a nossa própria existência de pé de melancia, a gente chegou à conclusão, ou melhor, eu cheguei à conclusão, eu, João, pé de melancia, que eu não queria crescer a ponto de virar esse pé com várias melancias grandes e tudo mais. Eu gostava um pouco mais da ideia de ser um pé com mini melanciazinhas, sabe? Naquele estágio que eu já estou dando fruto, mas ainda nem tanto, eu quero ficar por ali. Eu cheguei à conclusão que eu quero ficar ali e eu resolvi ser um pé de melancia atrofiado. Eu falei, cara, é isso, eu quero ficar aqui e é isso aí. Eu não cresço mais do que isso. Mas você pensou assim, não, eu sei para onde eu vou e tal, mas eu não tenho como saber se é legal ou não, então, eu vou até lá, vamos descobrir. Aí quando você chegou lá naquele estágio onde as melancias estão prontas para serem colhidas, você chegou à conclusão de que não, a ideia do João pé de melancia foi boa. Eu acho que essa coisa de ser um pé não é tão legal. Então vamos voltar.
eu vou ser uma muda, vou ser uma pequena muda. E você resolve retroceder e virar uma pequena muda. Por que eu estou contando essa história? E parece que não tem nem muito sentido, não tem nem muita lógica porque a gente está conversando. Mas a verdade é que assim como o crescimento de um pé de melancia, a vida cristã tem estágios. A gente caminha com Jesus e a gente vai passando por estágios. Eles não são tão arbitrários quanto os estágios de um crescimento de uma planta, porque ali a gente consegue documentar muito bem aquele passo a passo. Se a gente observar um pé de melancia, a gente vai conseguir documentar cada estágio do crescimento dela. Então, se vocês pesquisarem aí, como eu pesquisei, estágio do crescimento de um pé de melancia, vocês vão ver umas imagens que tem lá no banco de dados do Google, que tem cada passo exatamente, porque isso é documentável, porque esses passos são arbitrários, são absolutos, é sempre aquilo ali. Na fé cristã isso é diferente, a vida cristã é diferente, a gente passa por estágios, mas esses estágios não são exatamente iguais para todo mundo, não existe uma espécie de patamar onde todo mundo vai chegar igual, não é nesse sentido, mas o fato é que na vida cristã a gente pode avançar, a gente pode retroceder. E mais na frente, e agora eu poderia dizer, a gente pode ficar parado, mas mais na frente a gente vai ver que isso não é possível. Na vida cristã não é possível ficar parado. As únicas possibilidades que a gente tem é avançar ou retroceder. Então, assim como o pé de melancia, a gente precisa crescer. É natural que o cristão cresça. É natural que ele vire um pé formoso de melancia, com melancias maduras, prontas para serem colhidas e tudo mais. Mas às vezes a gente tem um instinto que não é natural, no sentido de próprio daquele que foi salvo por Jesus, mas um instinto natural no sentido de próprio daquele que é pecador, de não crescer, de não avançar, de não seguir o rumo que está sendo proposto para a gente, de não seguir a caminhada cristã como a gente deve seguir. E aí a gente vira esses pés de melancia com crise existencial. A gente não quer crescer, a gente quer ficar parado, a gente quer escolher o estágio de crescimento que mais parece agradável para a gente quer assumir partes do evangelho e rejeitar outras, a gente quer partes da vida cristã e a gente quer rejeitar outras partes. Então a gente quer aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que é bacana. Então a gente quer as bênçãos de Jesus, mas a gente não quer o Jesus que chama a gente para uma vida de discipulado, que envolve sacrifício, que por vezes envolve sofrimento. Então a gente quer os benefícios que a vida cristã nos dá, mas a gente não quer os desafios, as partes difíceis e a caminhada dura, que assim como várias outras coisas na nossa vida existem. A vida é feita de momentos difíceis, de caminhadas difíceis, e a vida cristã não é diferente disso. A gente passa por dificuldades, mas às vezes a gente entra nessa crise do eu não quero crescer, eu quero ficar aqui é agradável para mim, isso é o bastante, eu não quero ir mais além. Então hoje é sobre isso tudo que a gente vai conversar. E é por isso que eu trouxe esse exemplo do pé de melancia. Então, enquanto a gente estiver conversando, vá lembrando dessa imagem. Lembra dessa imagem dessa planta que ela resolveu parar, que ela resolveu estagnar, ela não quer ir mais além disso. E a gente, com isso aí na sua cabeça, a gente vai continuar conversando. A gente não pode ser como esses pés de melancia. A gente precisa encarar que a vida cristã, ela envolve crescimento, envolve amadurecimento, e a gente precisa caminhar na direção de Jesus. O texto que a gente leu está na carta de Paulo aos Filipenses. Como eu disse, né, a carta de Paulo. Paulo é o autor, a gente não tem muita dúvida nesse sentido. Os estudiosos vão concordar de que foi Paulo quem escreveu a carta. Provavelmente, essa carta foi escrita em Roma por volta da década de 60 depois de Cristo. Por que provavelmente? Porque ela é uma epístola da prisão. Então, Paulo escreveu enquanto ele estava preso. Os dados bíblicos e extra-bíblicos que a gente tem levam a gente a acreditar que Paulo estava preso em Roma. Foi a prisão de Paulo em Roma, que está relatada lá em Atos 28. Então, Paulo escreve provavelmente aí por volta da década de 60 depois de Cristo. Então, a carta aos Filipenses, ela é irmã da carta a Filemon, Colossenses e Efésios. Essas 4 cartas são as epístolas da prisão que Paulo escreveu enquanto estava preso. Paulo tinha um grande amor pelos filipenses, grande mesmo. A gente vê isso por toda a carta aos Filipenses, inclusive no versículo 1 do capítulo 4 que a gente leu. Paulo fala desse amor, ele faz muitos elogios aos filipenses porque é uma igreja muito amada por ele. E os filipenses estavam passando por um momento de perseguição. Então,
Filipos era uma cidade que ficava na Grécia, ela era uma colônia romana, e aí a gente precisa diferenciar, só por uma questão de entender, né, o contexto de quem são os primeiros ouvintes de Paulo, vamos dizer assim, né, aqueles que estavam do outro lado da carta de Paulo, né? Então, Filipos era uma colônia romana, e uma colônia não é uma província, embora possa ser, não é exatamente a mesma coisa, porque se a gente pensar, a Judéia, ela era uma província romana, ela pertencia ao Império Romano, mas ela não foi colonizada por Roma, no sentido de que ela não era uma cidade essencialmente romana. Ela era uma cidade de uma outra nação, ela era uma cidade dos judeus, que tinha um outro povo, uma outra etnia, uma outra língua, mas que foi dominada por Roma. Filipos era diferente. Filipos era uma cidade habitada por romanos, por esses homens e mulheres, né, que vinham lá da Península Itálica ali, e que habitavam em Filipos. Então, Filipos tem uma grande noção de patriotismo, nacionalismo, é uma cidade onde isso está muito claro por ser uma colônia de Roma, o grande império. Então a gente não tem uma sinagoga em Filipos, a gente tinha um grupo de judeus que se reuniam perto de um rio, e quando a gente vê lá em Atos, Paulo chegando em Filipos, é nesse rio onde ele vai encontrar algumas mulheres ali que se reuniam para orar. Isso é só para a gente poder entender o contexto dessa cidade. Eles passavam perseguição justamente porque os cristãos de Filipos, eles não se submetiam à vontade de Roma de adorar o imperador, de todas essas coisas que a gente conhece, do culto pagão e tudo mais. Então, a gente precisa entender isso tudo para poder entender a carta que Paulo escreveu. No início do capítulo 3, antes de a gente chegar aqui no versículo 12, que é os versículos que a gente leu, né, daqui para frente, Paulo está falando sobre a importância de confiar somente nos méritos de Cristo para a salvação. Ele está dizendo sobre como só a salvação de Jesus é o que importa, só o sacrifício de Jesus é o que importa para a nossa salvação. Então a gente precisa confiar nos méritos dele, não nos nossos. Para isso, Paulo faz aquela analogia que ele usa em outras cartas, falando: olha, eu era judeu, judeu de judeus, eu era fariseu, seguia a lei, era zeloso, não sei o quê. E ele vai falar: olha, mas eu considero agora tudo isso esterco, lixo, isso para mim não presta mais. Tudo que me importa agora é Cristo, tudo que me importa é o que Jesus fez. Por mim, eu não posso fazer nada. Então, Paulo fala disso para os filipenses, e isso é importante porque eles estão passando um momento de perseguição, um momento de sofrimento. E aí Paulo vai mostrar que a gente precisa participar, ser co-participantes do sofrimento de Cristo, para que a gente também possa ser co-participantes da glória de Jesus. Então, a vida cristã, ela perpassa caminhos de sofrimento, porque Cristo sofreu, e a gente também vai sofrer. Mas assim como Cristo sofreu e foi ressurreto dos mortos, foi glorificado, assim também vai acontecer com aqueles que são seus discípulos. Então Paulo fala disso tudo para os filipenses, e aí a gente chega no texto que a gente leu de fato, que é o texto aqui a partir do versículo 12. Então a gente vai conversar hoje em três pontos simples, 3 pontos rápidos, que estão nesse texto que a gente leu, mas eles não estão na ordem do texto exatamente. Então, o primeiro ponto está nos versículos 18 a 21, o segundo ponto nos versículos 13 e 14, e o terceiro ponto no versículo 12, 16 e 17. Então a gente vai fazer uma bagunça aqui na hora de de ler os versículos, mas vocês vão me acompanhando e a gente vai conseguindo caminhar junto aqui na nossa reflexão. Então, vou pedir para você voltar aí para a sua Bíblia, para o versículo 18, porque a gente vai ler do 18 até o 21. Os versículos 18 a 21 dizem assim: pois como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, e o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Então, nesse trecho que a gente acabou de ler, Paulo primeiro ressalta que ele já tinha dito isso para os filipenses, mas mais de uma vez inclusive, mas ele vê a importância de dizer de novo. Ele diz: olha, tem alguns que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Esses que vivem como inimigos da cruz de Cristo, eles vivem segundo suas próprias vontades,
eles vivem de acordo com o seu próprio querer, eles buscam sua própria satisfação. Por isso o Deus deles é o estômago, porque eles estão preocupados em se saciar, em atender os seus próprios desejos. Mas aí Paulo faz um contraponto. Embora existam esses, nós não somos esses, porque nós somos aqueles que temos uma nova cidadania. Nossa cidadania não é mais a terrena, e mais do que a terrena, Paulo diz, na verdade, para o contexto dos filipenses, isso fica muito óbvio. Nossa cidadania não é mais romana, vocês não são mais filhos de Roma, mas são filhos do Deus Altíssimo. Vocês agora são filhos de Deus e, portanto, são cidadãos do reino de Deus. A cidadania de vocês mudou. Vocês receberam uma nova identidade. O RG de vocês é diferente. Não diz mais República Federativa do Brasil. Agora vocês são cidadãos do reino de Deus. É claro que, como filhos de Deus colocados no mundo, vocês vão impactar a sociedade de vocês. Vocês vão pregar um evangelho que é transformador, que transforma as pessoas à sua volta, que afeta todo o ambiente de prática da cidadania. Então a nação terrena é transformada, mas vocês não vivem mais orientados pela nação terrena, vocês vivem orientados pelo reino de Deus. E Paulo aqui demonstra de um jeito claro, e a gente precisa ter isso em mente, que nós agora temos um tipo de identidade, um tipo de filiação diferente, consequentemente uma nova vida. E a gente vê isso em outros textos. Aqui Paulo está usando a imagem da cidadania, mas em outros momentos ele vai dizer, por exemplo, como aos Efésios e aos Colossenses, vocês tirem o velho homem, se vistam do novo homem. Vocês agora são novas criaturas, novas pessoas. Quer dizer, Paulo usa várias imagens para dizer a mesma coisa. O cristão que foi salvo por Jesus, alcançado pelo sacrifício de Jesus e pela graça dele demonstrada na cruz, agora tem uma nova vida. Foi salvo para viver uma vida diferente. Foi salvo para deixar de ser cidadão da terra para ser cidadão do reino de Deus. E isso é muito importante. Isso é muito importante, meus irmãos, porque a gente vive um tempo de fé cristã seletiva. E a gente precisa levar isso a sério. A gente vive um momento de muita perturbação política, de muita dúvida social, de muito questionamento sobre o futuro da nação, sobre para onde a gente vai, sobre como as coisas vão ficar. E, sinceramente, eu não tenho nenhuma resposta objetiva para te dar, do tipo assim, amanhã vai ser desse jeito. Eu não posso te dizer isso. Nenhum de nós pode. Tudo que nós podemos dizer, e isso é porque a Escritura diz para a gente, é que nós que fomos salvos por Jesus temos um fim garantido. Jesus comprou para nós um final certo. Nós temos um lugar para chegar, e esse lugar que a gente vai chegar, ele é imutável por causa do que Jesus fez. E que nós não somos mais cidadãos desse mundo. Portanto, a gente não depende mais do que acontece aqui, mas a gente depende exclusivamente do reino de Deus e, claro, daquele que nos colocou lá, do Cristo que morreu na cruz. Isso tudo é importante para que a gente entenda que essa vida de cidadãos do reino de Deus exige uma nova postura, um novo jeito de fazer as coisas. Não adianta você querer se identificar como cidadão do reino de Deus e continuar a viver como você vivia antes. Isso não faz sentido. Isso é inapropriado e mais, é antibíblico. Não existe a possibilidade de uma fé cristã seletiva. Ou nós abraçamos o evangelho integralmente, e para isso a gente precisa carregar conosco todas as coisas boas e todos os desafios que o evangelho propõe. Então, assim como Cristo fez, nós precisamos pegar a nossa própria cruz e carregá-la. E assim como a gente canta no hino, né? Levarei eu também minha cruz até trocar por uma coroa, até que no fim, essa cruz que eu carrego seja trocada pela coroa que Cristo vai me dar. Assim como ele foi coroado depois de ressuscitar dos mortos, a mesma coisa vai acontecer comigo e com você que caminhamos com ele. Mas a gente precisa reconhecer que a gente falha em viver essa vida nova com Jesus. A gente falha em fazer isso. Eu falho em fazer isso. E eu imagino que você também. Eu imagino que você também passa por momentos onde você mesmo pode reconhecer que você tem falhado em viver essa vida nova, essa identidade nova de cidadãos do reino de Deus. E Paulo relembra aos filipenses
Embora ele elogie os filipenses em outros momentos, ele relembra os filipenses que eles precisam viver de um jeito diferente. E aí é legal a gente lembrar que no capítulo anterior, o que a gente leu, no capítulo 2, a gente tem aquele texto célebre de Filipenses 2, quando Paulo diz, olha, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Paulo constantemente convoca os filipenses a viverem de um outro jeito. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que foi servo, que se despiu da sua glória, que se sacrificou no meu e no seu lugar. Tende em vós esse sentimento, vivam desta maneira. Sigam o meu exemplo, como Paulo fala nesse texto que a gente leu. Então a gente precisa reconhecer a necessidade de relembrar essa maneira de viver de acordo com a nossa nova cidadania. E a gente precisa abraçar isso e viver desse jeito. E a gente precisa reconhecer que por vezes a gente não faz isso. Isso é importante, meus irmãos, isso é essencial. Esse reconhecimento serve de ponto de partida para a gente retornar para o caminho certo, para a gente retornar para essa caminhada de sermos mais parecidos com Jesus. Então, o nosso primeiro ponto é: aquele que foi salvo por Jesus tem uma nova vida em Cristo. Tem uma nova vida em Cristo. Mas essa nova vida, ela carrega uma outra coisa junto, ela carrega um novo alvo, um novo objetivo, uma nova linha de chegada. Aquele que foi salvo por Jesus tem uma meta, ele tem um lugar para ir, e a gente sabe que lugar é esse, porque a Escritura diz para a gente. E a gente vai ler os versículos 13 e 14, que falam sobre isso, quando Paulo fala sobre esse novo alvo. Então, no versículo 13, Paulo diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo reconhece que tem coisas a deixar para trás. Paulo reconhece que existem coisas que nós precisamos deixar para trás. Mas ele diz, olha, eu deixo isso para trás. Eu largo mão disso tudo e eu caminho para o alvo. Eu não penso que eu estou 100% nesse caminho, mas eu me esforço para isso. Eu quero chegar lá. É isso que Paulo está dizendo, olha, eu não estou me colocando aqui numa posição onde eu estou fazendo ou eu faço mais do que vocês, não necessariamente, mas eu tenho me esforçado. Eu tenho levantado todos os dias e tenho decidido largar as coisas que tem que ficar para trás, para poder seguir o alvo. E que alvo é esse? Ser como Jesus Cristo. Seguir em discipulado, caminhar na direção de Jesus, para sermos mais parecidos com Jesus. Então, a gente tem um alvo que é Jesus, a gente precisa chegar nele, a gente precisa chegar até a presença dele, a gente precisa ser parecido com ele. E esse alvo, ele é um alvo da nova vida, da vida que o crente recebe quando Jesus o regenera, quando o Espírito Santo age no coração dele e muda a vida dele. E agora a gente tem uma nova vida e um novo alvo, uma vida que está levando a gente para um outro lugar e a gente precisa ir para lá. A vida cristã é como uma maratona, e essa imagem, eu estou mesclando essa imagem que Paulo está usando aqui, né, do alvo, com a imagem que o autor aos Hebreus usa. E aqui não importa para a gente saber quem é esse que escreveu Hebreus, o que importa é que o autor de Hebreus, ele escreve, dizendo, olha, abrindo mão de, na verdade ele diz assim, né, tendo tamanha nuvem de testemunhas, porque ele estava falando sobre os servos do passado, ele diz, tendo tamanha nuvem de testemunhas, eu abro mão do pecado que me prende, das coisas que me deixam lento, eu deixo isso para trás, e eu corro a corrida que me foi proposta, eu corro a maratona que me foi proposta, e essa maratona é na direção de Jesus. Então a vida cristã, ela é uma corrida, ela tem que fazer com que a gente vá para frente, a gente tem um lugar para ir, e a gente quer chegar lá, e como crente a gente quer chegar lá o mais rápido possível, o mais rápido que a gente puder, então a gente corre nessa direção. Para isso a gente precisa se desprender de tudo aquilo que deixa a gente lento, de tudo aquilo que pesa a gente, de tudo aquilo que deixa a gente devagar. A gente precisa deixar tudo isso para trás para poder correr essa maratona. Então, a vida cristã, ela vem com um novo alvo.
E ela é uma corrida proposta que a gente precisa correr. Mas eu comentei quando eu estava falando sobre os pés de melancia, que na vida cristã hoje a gente avança ou a gente retrocede. Por quê? E para a gente entender isso eu tenho que usar uma outra imagem, que não é minha. E eu agradeço ao John Piper, se ele estiver assistindo a gente aí, por essa imagem, que é de um devocional. Eu não sei se vocês conhecem, mas tem um devocional, Alegria Inabalável, que tem no Spotify, tem no YouTube. Se você quiser procurar depois, é uma parceria do Ministério Fiel e do Desiring God. E eles liberam esses devocionais. Eu tenho um devocional de 30 de outubro, que o John Piper fala sobre o perigo de estar à deriva. E a imagem que ele usa para a vida cristã não é de uma maratona, mas de um rio. Ele diz, olha, a vida é como um rio. É como um rio que corre para uma cachoeira, para uma queda d'água. A vida não é como um lago, que se você parar de nadar, você fica estático. E o máximo que vai acontecer é a água te jogar para uma das beiradas. Não, ele diz, não, a vida é um rio e ela corre na direção de uma queda d'água. Então, quando você para de nadar, quando eu e você a gente para de nadar, a gente não vai e fica parado. A gente retrocede. A gente vai cada vez mais para perto dessa queda d'água. E para isso, e para mostrar como a Escritura aconselha a gente a continuar nadando, John Piper usa um texto de Hebreus 2, no versículo 1. Nos apeguemos com firmeza às coisas que nós temos escutado para que não nos desviemos. O texto diz mais ou menos assim. E a ideia dele é, olha, a gente precisa se apegar a essas coisas que a gente tem ouvido. A gente precisa deixar os nossos olhos fitos em Jesus. A gente precisa olhar para a cruz de Cristo. Isso vai dar força para a gente, isso vai dar energia para a gente continuar a nadar, para que a gente não retroceda, para que a gente não vá com a corrente, mas para que a gente lute contra a maré. Então, meu irmão e minha irmã que está me ouvindo, a gente precisa levar a sério que a vida cristã, ela envolve um esforço para que a gente seja mais parecido com Jesus. A gente precisa se mover nessa direção. E a gente vai encontrar desafios pelo caminho. A gente não vai fazer isso com facilidade, tamanha, mas a gente encontra forças em Jesus para fazer isso, e a gente precisa fazer, a gente precisa querer fazer isso. Nosso último ponto está lá no versículo 12, 16 e 17. Eu vou pedir para você ir comigo lá para o versículo 12. O texto diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Versículo 16. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. A gente podia estar usando talvez algum outro texto que falasse sobre maturidade para essa pregação de hoje. Mas eu escolhi esse texto porque Paulo é enfático a dizer, não que eu tenha alcançado. E eu preciso fazer coro com Paulo. Não que eu tenha alcançado, meus irmãos. Isso não é uma pregação do tipo... E eu não vou nem me arriscar a fazer como Paulo faz, sigam o meu exemplo. Eu não vou dizer isso para vocês porque eu acho que eu não estou apto para isso. Viver essa nova vida com Jesus envolve que a gente tenha todas as nossas áreas da nossa vida afetadas. E a gente precisa agora viver de um outro jeito, de uma outra maneira. E isso envolve todas as nossas áreas. A gente precisa ser filhos melhores, amigos melhores, pais melhores, irmãos melhores, estudantes melhores, cidadãos melhores. Só que isso é difícil mesmo. Isso é difícil mesmo. E quando eu olho para a minha própria vida, eu me vejo falhando em várias dessas áreas. Eu consigo pensar, e aqui não é um exercício filosófico, não, meus irmãos, eu consigo pensar situações específicas onde eu falhei como amigo, falhei como filho, falhei como servo de Deus,
falhei como estudante, falhei como professor, falhei. Então, essa não é uma pregação do tipo, façam como eu faço, olhem para mim. Não, é uma pregação do tipo, meus irmãos, vamos caminhar juntos. Vamos caminhar juntos. E o texto diz isso. Irmãos, sigamos unidos. Sigamos unidos. E Paulo diz, olha o meu exemplo. Então vamos olhar o exemplo de Paulo. E Paulo diz, observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Vamos observar aqueles que estão mais adiante na caminhada cristã. E existem esses, e esses podem nos apoiar, nos ensinar, porque eles erraram nos mesmos lugares que a gente erra. Então vamos olhar para essas pessoas, vamos olhar para esses homens e mulheres mais experientes na caminhada, que passaram por desafios que a gente está passando agora, e vamos conversar com eles, vamos pedir conselhos, vamos dizer, cara, como é que eu posso passar por isso aqui? Como é que eu encaro isso aqui? O que eu posso fazer para melhorar? A gente precisa olhar para esses exemplos, porque esses exemplos ajudam a gente na nossa caminhada. Eles levam a gente para mais perto do nosso alvo, do nosso objetivo. E a gente precisa fazer isso tudo juntos. A gente precisa fazer tudo isso juntos. Porque nós precisamos uns dos outros. Aquela musiquinha de criança, né, que a gente canta, eu preciso de você, você precisa de mim. Isso é verdade. Eu preciso de você, você precisa de mim. E a gente precisa de Cristo. E isso é até o fim. Quer dizer, a gente desde criancinha, para aqueles que cresceram na igreja, a gente canta essas músicas, mas a gente precisa levar isso a sério. Nós precisamos uns dos outros na caminhada, então que a gente caminhe juntos. Que a gente caminhe juntos e com Jesus. Que a gente consiga olhar para aqueles que estão mais adiante, para deles tomar exemplo, ensinamento, conselho, para que a gente siga nesse caminho. E que nós mesmos sejamos dedicados para que a gente possa, se não hoje, e talvez não amanhã, mas que depois a gente possa ser exemplo para os que virão depois de a gente, para aqueles que virão depois, ou mesmo para aqueles que caminham hoje do nosso lado, porque às vezes tem alguém do seu lado que está passando por um desafio que você já passou, então você pode aconselhar essa pessoa, você pode ajudar essa pessoa, então a gente precisa se esforçar para sermos exemplos também. Quando a gente fala de maturidade, a gente fala da importância de reconhecer a necessidade que todo mundo tem de crescer. E aí a gente pode... E agora eu me lembrei de Sócrates dizendo, né, só sei que nada sei, embora isso esteja ali no contexto filosófico e tal, a gente sempre precisa fazer esse movimento de reconhecer que eu ainda não estou pronto. Não é uma falsa modéstia, mas é dizer assim, olha, eu ainda não estou pronto. Não porque eu já não esteja melhor aqui ou acolá. Eu melhorei nisso, eu melhorei naquilo, mas nisso aqui eu ainda sou ruim. Para isso eu ainda preciso de ajuda. E esse reconhecimento é importante e é sinal de amadurecimento. Mais do que tudo, buscar o outro. Tanto buscar aquele que está mais à frente para aprender e também buscar aquele que está mais atrás para poder ensinar com humildade, com amor. Tudo isso é sinal de maturidade também. Mas a gente também precisa olhar para aquele que é o nosso maior exemplo. Quando a gente busca olhar para esses que seguem esse padrão que está sendo apresentado, a gente precisa olhar para Jesus. Você pode pensar assim, mas, poxa, Jesus como exemplo de alguém que amadureceu, talvez Jesus como exemplo de alguém que é maduro, ok, mas de alguém que amadureceu. Mas, meus irmãos, a gente tem que lembrar que Jesus foi um bebezinho. E a gente não está falando aqui só de crescimento, mas as crianças aprendem, as crianças vão assimilando coisas, elas vão crescendo, elas vão aprendendo, vão amadurecendo, emocionalmente, socialmente e espiritualmente também. É claro, a gente precisa lembrar, Jesus Cristo é Deus, mas Ele também é homem, completamente homem, assim como completamente Deus. E quando se fez homem, Jesus foi um bebê que chora porque precisa de leite da sua mãe. Depois uma criança que quer o colo do pai, porque está cansada de caminhar. Alguém que quer brincar ali com seus irmãos, que quer se divertir com seus irmãos, que brinca de pique.
Depois Jesus vira um adolescente. Nesse ponto é interessante, porque ali na pré-adolescência ele está lá no templo conversando com os escribas, porque ele diz, olha, eu tenho que resolver as coisas do meu pai. Quer dizer, Jesus tem um senso de empreendedorismo. Ele está ali com 12 anos, ele diz, olha, eu não posso brincar agora, tá? Deixa que as outras crianças façam isso. Nesse momento, eu já estou num ponto que eu preciso resolver os negócios do meu pai. E Jesus vai ali para o templo. Desse momento até a vida adulta de Jesus, a gente tem um vácuo aí, a gente não tem registro bíblico, então a gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas quando a gente chega lá no momento onde Jesus está começando seu ministério terreno, já adulto, a gente consegue ver que provavelmente no meio do percurso, Jesus precisou ir trabalhar para poder sustentar a sua casa, ajudar a sustentar a sua casa. Então ele virou um carpinteiro, ele ia para o seu ateliê, ele esculpia peças ali na madeira, ele acordava de manhã, o despertador dele tocava e ele levantava para mais um dia. E nisso tudo Jesus foi crescendo, amadurecendo, se tornando mais íntimo do Pai. Jesus foi tirando aquelas longas horas da madrugada para poder orar a Deus, para poder se aproximar dele. Ainda assim, no Getsêmani, quando Jesus chega à beira da sua crucificação, ele ora pedindo, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, porque embora pronto, e a gente sabe que ele estava porque ele foi até o fim, ele morreu na cruz por mim e por você, mas ele teve medo, a perspectiva da separação do Pai deixou Jesus com medo. E ele ora. Isso tudo é sinal de alguém que está crescendo, está aprendendo, está amadurecendo. E quando Jesus caminha na direção da cruz, ele leva uma cruz pesada nas costas. Mas o peso da cruz de Jesus não é tanto pela madeira, que machuca as costas já alanhadas, já chicoteadas. Mas o peso da cruz de Jesus vai para muito além disso, porque é um peso de carregar o meu e o seu pecado. Mas a cruz para nós não é símbolo de peso, meus irmãos, é símbolo de alívio. Para Cristo não. Para Cristo a cruz foi peso. Para Jesus a cruz significou uma carga pesada, porque era muitos quilos de madeira nas costas, mas também muitas toneladas de pecado, de todos aqueles por quem ele morreu. Mas para nós a cruz não é peso, é alívio, porque é dela que emana poder, para que eu e você, a gente possa almejar sermos como Jesus um dia, para que a gente possa ter em perspectiva que isso não é uma ideia abstrata, mas que a gente está caminhando para esse lugar, para sermos parecidos com Jesus. Meus irmãos, a gente precisa hoje encarar o fato de que a vida cristã, que a fé cristã chama a gente para caminhar na direção de Jesus. E que o Evangelho é um Evangelho de transformação, de mudança de vida, de nova realidade. Que a gente precisa fazer as coisas diferentes, que a gente não pode parar, porque não tem pausa, não tem parada. Ou a gente nada contra a corrente. E para isso a gente precisa só olhar para Jesus e nele buscar força, nele buscar consolo, nele buscar poder para enfrentar a correnteza. Ou a gente faz isso, ou então a gente deixa a água levar a gente e a gente vai para longe dele. Nunca é tarde para a gente voltar a bater os braços, para a gente voltar a nadar, para a gente olhar de novo para a cruz de Jesus e caminhar na direção dele. E para terminar, eu queria ler com vocês o último versículo que a gente não leu aqui na nossa exposição do texto. O versículo 1 do capítulo 4. E Paulo diz assim: portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são minha alegria e minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Eu concluo com as exatas palavras do apóstolo Paulo. Vocês, meus irmãos amados, que estão me ouvindo, vocês que são minha coroa, minha alegria, vocês que são minha família, família que Cristo me deu, sigam firmes, sigamos firmes, que a gente possa caminhar junto, que a gente possa caminhar na direção dele, que a gente possa buscar na cruz força, que Cristo nos fortaleça, que Cristo nos ajude. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, a gente vem na tua presença primeiro para reconhecer que a gente é pecador e falho. Não de um jeito geral, Jesus, não de um jeito abstrato, não de um jeito filosófico, mas quando a gente chega na sua presença, Jesus, o teu Espírito constrange a gente a pensar pontualmente nos pecados que a gente cometeu hoje, os que a gente cometeu ontem,
os que a gente comentou na última semana, naqueles que a gente nem lembra mais, mas que a gente sabe que a gente fez. E a gente pede perdão, Jesus. A gente pede força para lutar contra eles, para resistir às tentações, para resistir ao pecado, para se livrar de todo esse peso, de todo esse pecado que nos prende, para que a gente possa correr na sua direção, Jesus. Que maravilhoso vai ser o dia em que, enfim, a gente vai ver a faixa de chegada, Jesus, bem na nossa frente. E você de braços abertos, os mesmos braços que foram estendidos na cruz, agora abertos para nos abraçar, para nos receber definitivamente na sua presença, Jesus. Que dia glorioso. E a gente te ora por esse dia, a gente clama por esse dia, Jesus. Venha, Jesus, venha. Maranata, Jesus. Nós queremos a sua presença, nós queremos estar na eternidade com você. Mas até esse momento glorioso, Jesus, até que isso aconteça, nos ajuda a caminhar na sua direção, Jesus. Nos ajuda a caminhar em maturidade, nos ajuda a olhar para a cruz e dela e tirar força e energia e poder para seguir nessa caminhada que leva até você. Que a gente possa apoiar uns aos outros, que o Senhor nos ajude a sermos amigos melhores, filhos melhores, pais melhores, irmãos melhores, cidadãos, estudantes, trabalhadores. Que em tudo, Jesus, nós possamos melhorar, porque o Teu Espírito vem agindo na nossa vida para isso. Jesus, nos ajuda nessa caminhada, nos dá força, caminha conosco, e que a gente possa se empenhar em caminhar uns com os outros, lembrando de pedir conselho para aqueles que já sabem mais do que a gente, de aconselhar aqueles que estão mais atrás do que a gente. Que tudo, Jesus, o Seu nome seja glorificado, Jesus, que a Tua igreja seja edificada e cresça, para que a gente possa Te render graças mais e mais, e reconhecer que Você tem feito grandes coisas no nosso meio. Muito obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor fez até agora. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito no Ministério de Jovens do Barreto. Que o Senhor continue nos sustentando, Jesus, que o Senhor continue nos levando para cada vez mais perto de Você. É o que a gente ora e Te pede, no Seu santo e poderoso nome, Jesus. Amém e amém.